Olá, tudo bem? Este é o podcast Fitness and Wellness. Eu me chamo Lucas Zick, sou profissional de educação física, personal trainer e especialista em saúde da família. Bora lá? E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sono, a importância dele na qualidade de vida, a própria qualidade do sono, a relação dele com o dia a dia, com a saúde e até mesmo os efeitos disso, de um mau sono, no risco de mortalidade. Para isso, então, hoje eu reuni uma série de informações e artigos sobre o tema. Bora lá? Então, antes de eu começar a falar do sono propriamente dito, eu acho importante eu trazer e fazer um recorte aqui a respeito de sociedade, cidadania, meios de produção e redes sociais. Isso tudo tem uma relação muito grande com o nosso sono, com o nosso descanso, a qualidade do sono, enfim. Então, qual é a relação de todos esses fatores com o sono? Bem, pensando de forma holística, eu vou até trazer aqui uma menção honrosa a uma postagem que um amigo meu, psicólogo, André Gustavo, o Instagram dele é @síntese dialética, para quem quiser seguir. Ele é professor aqui na Universidade Regional de Blumenau. Ele acabou de fazer um post muito interessante no Instagram dele sobre isso. A gente vive em um sistema social que hoje faz com que a gente se sinta culpado, quase que diariamente, por a gente não estar produzindo ou cumprindo tarefas durante 24 horas por dia. Isso se tornou um hábito muito recorrente devido ao processo de aceleração dessa exposição às mídias sociais que todo mundo vive hoje, às jornadas de trabalhos muito extensas e assim por diante. Habitualmente, muito provavelmente, todos nós realizaríamos essas mesmas tarefas de forma muito mais calma ou sem tanta pressão até um bom tempo atrás não, mas até algum tempo não muito distante. As redes sociais, o crescente avanço da necessidade de maior produção, a aquisição de bens e capital e até mesmo toda a pressão colocada sobre os trabalhadores de determinadas áreas, não somente da saúde ou de tecnologia, faz com que o nosso descanso, o nosso sono de qualidade seja cada vez mais deixado de lado. Assim como bem mencionou o professor Gustavo, viver nessa lógica de realizar coisas extraordinárias todos os dias, talvez nessa neo-vibe, entre aspas, vamos dizer assim, de quem quer dar um jeito ou qual é a sua desculpa, além de destruir a nossa saúde aos poucos, nos torna de certa forma até alienados e muitas vezes a gente nem percebe isso. Então a primeira dica que eu daria nesse insight mais biopsicossocial que eu trouxe sobre o sono, aprenda a desacelerar. O problema é que a gente tanto procura para nossa falta de atenção, para o cansaço, para a procrastinação excessiva, pode ser apenas a falta de um sono de qualidade. Bem, agora que eu já concluí o destaque que eu achava necessário trazer acerca dessa visão sociológica e holística sobre o tema, a gente pode falar do sono de forma mais fisiológica mesmo. Cada vez mais essas recomendações acerca de dormir bem, dormir com qualidade, elas estão deixando de ser algo clichê dentro dos temas abordados por todos os profissionais da saúde, seja nutricionista, psicólogo, enfermeiro, médico. E isso se dá justamente porque cada vez mais a gente tem mais acesso a muita informação acerca dos malefícios que a falta do sono de qualidade faz. Hoje, sabe-se que o sono é um aspecto fundamental para a saúde e também para o desempenho, seja ele pessoal, no dia a dia, no trabalho, ou então no desempenho físico, na performance de atletas, sejam eles amadores ou profissionais. De forma geral, nós temos sólidas recomendações científicas através de muitos estudos que estão sendo lançados nos últimos anos, que mostram para a gente que todas as pessoas adultas, ou boa parte, quase que a totalidade delas, precisam sim dormir de 7 a 9 horas por dia. Basicamente, se você dorme menos de 7 horas por dia, uma hora ou outra você vai acabar pagando um preço por isso. Não só no cansaço no dia a dia, mas também de outras formas que eu vou estar destacando ao longo do episódio. É extremamente comum que as pessoas achem que elas estão relativamente bem dormindo apenas 5 ou 6 horas por dia, quando na verdade a gente tem alguns estudos que demonstram, através de testes de atenção, que a função cerebral fica muito prejudicada com pouco sono. Mesmo que a falta dele não seja algo rotineiro
Ou seja, você é uma pessoa que tende sim a dormir 7, 8 ou 9 horas por dia, mas por algum motivo, algum acontecimento na noite anterior você acabou dormindo apenas 5 horas, por exemplo. Saiba que isso já estará afetando sim a sua memória, a concentração e até mesmo a motivação no dia seguinte. E aí você pode estar se afirmando: ah, Lucas, mas ainda assim dormindo 5 ou 6 horas por dia eu me sinto muito bem, não sinto nenhum déficit de memória ou concentração, ou então não tenho conseguido perceber isso. A chance de você estar errado, infelizmente, é muito grande. Existe uma parcela muito, mas muito pequena da população que sofre de uma mutação genética que faz com que de fato essas poucas pessoas precisem ou possam dormir menos. Essa mutação foi descoberta em 2009 e ela nos mostra que as pessoas que a possuem tendem a ter uma função cerebral normal com apenas 6 horas de sono. Mas é como eu disse antes, isso é para uma parcela muito pequena da população mundial. Para não correr o risco, eu recomendo que você continue dormindo pelo menos 7 horas por dia, tá? Eu acho importante ainda eu destacar algumas outras consequências de um sono ruim, e são elas: aumento de ansiedade, do déficit de atenção, perda de memória, desmotivação, impulsividade ou agressividade. As tomadas de decisões das pessoas tendem a ficar prejudicadas e até mesmo doenças neurodegenerativas a longo prazo. Obviamente, existem fases específicas na vida de todas as pessoas onde o sono passa por alguma alteração, como é o caso da adolescência, ou então quando o sono é prejudicado, entre aspas, né, por favor, pelo nascimento ou desenvolvimento de um filho. O bom é que isso são coisas passageiras, elas acabam fugindo um pouco do nosso controle e indiretamente afetam a qualidade do nosso sono por um tempo. O importante é que a gente tenha noção de que essa fase provavelmente vai acabar em breve e também achar maneiras da gente fazer o melhor manejo possível dessas situações para que a gente tenha a menor quantidade de dano possível decorrente da falta de sono. Mas então, quais são as formas de regular o sono, melhorar a qualidade dele? Vamos tentar destacar um pouquinho isso. Hoje, sabes que uma das melhores formas da gente regular o nosso sono, o nosso ciclo circadiano, o ciclo de sono, como alguns artigos têm chamado, que é basicamente o que determina o funcionamento do nosso metabolismo, da nossa função cerebral e tudo mais, é a exposição de luz natural logo ao acordar. Mas tem que ser natural mesmo, tá? E não luz do celular, tá, gente? A luz natural ela tem um papel fundamental na regulação do ciclo circadiano, do nosso estado de alerta e também, principalmente, da redução de sonolência. Falando especificamente desse tema, a dica que eu teria é: experimente abrir todas as cortinas e janelas da casa logo assim que você acorda. Além disso, procure realizar alguma atividade física de manhã cedo. Pode ser uma caminhada no parque, um pedal leve, qualquer coisa que faça você se expor à luz natural. Inclusive, simplesmente sentar em um banco e pegar sol. A explicação da ciência por trás disso se dá através de células específicas que nós temos na retina dos olhos. E todas essas células elas estão envolvidas diretamente com a nossa atenção, motivação e regulação do sono. Um outro aspecto muito importante para uma boa qualidade de sono é: você deve tentar dormir todos os dias no mesmo horário, assim como acordar. Além disso, o quarto totalmente escurecido sem entrada de muitas luzes faz com que a qualidade do nosso sono melhore muito. Tente prestar atenção nisso hoje à noite quando você for deitar. A falta de sono também está estritamente relacionada com a obesidade e doenças cardiovasculares. Eu postei uns dias atrás no meu Instagram uma excelente meta-análise que saiu sobre o tema recentemente. As pessoas que dormem menos tendem a procurar por alimentos de maior densidade energética no decorrer do dia, ou seja, elas acabam ingerindo muito mais calorias do que o habitual. Além disso, dormir pouco leva a um aumento de gordura visceral, ou seja, aquela que fica entre os nossos órgãos abdominais. Esse aumento pode ser de até 11%. Além disso, essa meta-análise mostrou que um sono de baixa qualidade gera o redirecionamento da gordura cada vez mais para a cavidade abdominal. E isso é extremamente perigoso para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a gente bem já discutiu no primeiro episódio do podcast. Um outro fator importante: as pessoas que dormem menos de 7 horas por dia ou mais de 9 horas por dia têm o risco de morte aumentado para qualquer causa, seja ela cardiovascular, respiratória, câncer, metabólica, enfim. Bem, que dormir pouco faz mal já está bem documentado e bem claro para a ciência.
Agora o que ela busca responder é o porquê dormir demais também aumenta o risco de morrer. Até então, a única resposta encontrada é que nesse grupo de pessoas que acaba dormindo mais de 9 horas por dia, é onde normalmente já existe a instalação de alguma condição clínica deletéria na saúde, que acaba fazendo com que a pessoa tenha que dormir mais para o organismo tentar combater essa condição clínica. Um outro estudo muito bacana que eu encontrei sobre o tema destaca que dormir 6 horas por dia durante 10 dias equivale a ficar uma noite inteira sem dormir. O resultado disso é uma capacidade de concentração altamente afetada. Isso é um exemplo muito clássico em adolescentes e adultos que passam horas e horas estudando para vestibulares, provas, madrugada dentro, ou então até mesmo trabalhando, como é muito comum no setor tecnologia. Você pode até achar que está aprendendo passando mais horas e horas em cima dos livros, quando na verdade você pode estar causando o efeito oposto, prejudicando sua concentração e dificultando o processo de formação de novas memórias. Outro fator do sono que ainda está totalmente relacionado com o aprendizado é a ingestão de álcool. A ingesta recorrente de álcool é extremamente nociva para que você consiga passar por todas as fases do sono e, consequentemente, memorizar aquilo que você gostaria de aprender. Mas Lucas, de que forma eu posso melhorar o meu sono? Bem, basicamente você deve tentar respeitar o horário de dormir, você precisa sim de horário fixo e ponto. Deixa o TikTok um pouco de lado, aquele churrasco semanal com os amigos pode deixar de acontecer com tanta frequência. Vai dormir, meu filho. Evite ingerir cafeína muito tarde. A ingestão da cafeína tem uma relação direta com a inibição de adenosina, que é um dos sinais químicos, um dos vários, na verdade, sinais químicos relacionados ao sono. Aprenda também a relaxar, meditar, fazer alongamentos leves e, principalmente, fique longe das telas por pelo menos 2 horas antes de dormir. Isso inclui celulares, computadores, televisores, Netflix e tudo mais. E claro, eu não posso deixar de destacar: faça atividade física regularmente e se exponha à luz natural do sol. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. O sono é algo que eu realmente tenho levado muito a sério no decorrer de toda a minha vida. Ter uma ótima rotina de sono é algo que te dá resultados muito benéficos na saúde e no dia a dia a curto, médio e longo prazo. Não esquece de enviar esse episódio para o seu amigo, para o seu parceiro de treino. E se ficou com alguma dúvida, é só falar comigo, viu? Um abração e até o próximo episódio.